Antes do retorno de Jesus a essa terra, haverá um tempo de grande prova para o povo de Deus. Os filhos sinceros de Deus passarão por um tempo de angústia jamais experimentado na história. As provações são permitidas por Deus com o objetivo de transformar nosso caráter e nos preparar para o céu. A boa notícia do livro de Daniel é que nesse tempo de prova se levantará Miguel, que é o próprio Cristo, para salvar seus filhos fiéis. Na tribulação final, os santos serão salvos da morte. Que revelação foi apresentada a Daniel com relação aos últimos dias? Que evento assinala o início deste período de prova para o povo de Deus? Isso é o que você verá no estudo de hoje. Abra sua Bíblia no capítulo 12 de Daniel e tenha um bom e abençoado estudo. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Chegamos ao último capítulo do livro do profeta Daniel, capítulo 12. E eu convido você a tomar a sua Bíblia e a participar conosco desse estudo. Chegamos a um ponto que é o clímax do livro. Vamos aprender no capítulo 12 sobre um tempo de angústia sem precedentes. Ao mesmo tempo que o livro de Daniel fala para nós de um tempo de grande prova que está à nossa frente, ele também nos enche de esperança e nos dá a certeza de que o povo de Deus será guardado e protegido pelo próprio Cristo. Estamos prontos para mais um estudo e Daniel 12, como já vimos em outras semanas, esse capítulo trata dos últimos eventos da história humana antes do estabelecimento do eterno reino de Cristo. Então vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 12, e vamos permitir então que a profecia nos mostre os eventos que terão lugar daqui para frente. Daniel, capítulo 12, começa com a seguinte sentença: o tempo do fim. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. O primeiro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês nesse verso é que Daniel fala de um tempo de angústia. Miguel, grande príncipe, que é um título de Cristo, ele vai se levantar para proteger o seu povo no tempo de angústia. Então, não precisamos temer o tempo de angústia que diante de nós está, porque antes que a angústia se levante, quem é que se levanta? Miguel. Antes que a angústia chegue, quem é que já está do nosso lado? Miguel. Então nós não precisamos temer. Agora, quando Daniel fala de um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação sobre a terra, ele está falando de uma angústia que certamente será maior do que a vivida pelos cristãos quando da destruição de Jerusalém no ano 70. E se vocês lembram bem dos acontecimentos da destruição de Jerusalém do ano 70, foi um tempo de terrível crise para o povo de Deus. A fome chegou a tal ponto que algumas mães cozinharam seus filhos para comer, para não morrer de fome. Você consegue imaginar uma cena assim?
E se formos para a Idade Média, quando durante 1260 anos os cristãos foram perseguidos e mortos, levados para os calabouços, instrumentos de tortura e tantas outras coisas. O profeta está dizendo, chegará um tempo de uma crise maior do que todas essas. De que crise o profeta está falando? Olha a sua Bíblia em Jeremias no capítulo 30, leia comigo, Jeremias capítulo 30, vamos ler os versos 6 e 7. Jeremias vai dar alguns detalhes desta crise. Perguntai, pois, e vede, se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com a mão na cintura, como a que está dando à luz? E por que se tornam pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, se livra dela. Jeremias chama esse tempo de angústia de o tempo de angústia de Jacó. E quando você vai para o livro do Gênesis, nós não vamos olhar todos os detalhes agora, mas em Gênesis, abra sua Bíblia em Gênesis, você vai encontrar a partir do capítulo 33, a experiência de Jacó no encontro com Esaú. Jacó havia enganado seu irmão Esaú. E agora Jacó descobre que o seu irmão está vindo com 400 soldados atrás dele. E esse momento, esse clima que Jacó vive, antes da chegada do seu irmão, é um tempo de angústia. E Jeremias vai usar esse incidente de Gênesis 33 em diante, para falar justamente desse tempo que nós teremos no futuro. Vamos ver um outro detalhe. O que é que angustiou Jacó nessa experiência? Alguns fatores. Primeiro, ele temia perder sua vida, porque havia enganado seu irmão. Segundo, ele temia por sua família, porque estava com ele suas duas esposas, Raquel e Lia, e todos os filhos. Então, esses temores amedrontavam sua alma. Terceiro, será que ele obteria o perdão do seu irmão? Será que Deus o perdoara por ter enganado seu irmão? Roubado dele o direito de primogenitura? Esta mesma angústia que Jacó vivenciou nesse dia, ela é aplicada agora para o tempo do fim. A Bíblia dá alguns detalhes a mais, e eu queria que você partilhasse agora de um diagrama profético para entendermos quais serão os eventos daqui para frente envolvendo essa angústia de Jacó. Aqui está a nossa linha do tempo. Aqui estamos nós, hoje, eu e você. Vamos colocar aqui um evento que nós vamos chamar de o fechamento da porta da graça. Essa expressão não é bíblica. Mas o que significa essa expressão? Essa expressão fala de um momento na história do mundo em que vai deixar de haver oportunidade de salvação. A este momento, nós costumamos chamar o fechamento da porta da graça. Ou seja, não há mais oportunidades de salvação. Essa expressão, ela pode ter sido tomada, por exemplo, de quando Jesus contou a parábola das 10 virgens. Quando as 5 nécias chegaram, porque elas não tinham azeite, a porta já estava fechada. Não poderia haver salvação, porque a porta estava fechada. Então, há um momento na história em que essa porta vai se fechar. E quem estiver salvo estará salvo, e quem estiver perdido estará perdido. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 22, e olhe para o verso 11, que é um dos versos que confirma essa ideia que eu estou apresentando para vocês. Apocalipse 22, olha para o verso 11. Continue o injusto, fazendo injustiça. Continue o imundo, ainda sendo imundo.
o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Ou seja, quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. A isso chamamos o fechamento da porta da graça. Volta algumas páginas para Apocalipse capítulo 15. Olha para o versículo 8. Apocalipse 15, 8. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Aqui fala do momento em que Jesus sai do santuário. Se Jesus é nosso advogado no santuário, nosso sumo sacerdote, quando eu peco, eu confesso meu pecado a Ele, e Ele me perdoa. Mas se Ele sair do santuário, Ele deixa de ser advogado. Não há mais perdão de pecados, porque Jesus, quando sair do santuário, Ele já sairá para derramar 7 pragas sobre a terra e depois voltar para buscar os salvos, porque as pragas só atingirão aos ímpios. Está claro esse ponto aqui? Haverá um momento histórico em que a porta da graça vai se fechar. Deus tem esse dia marcado. Ele não está revelado na palavra, mas Deus tem esse dia marcado. Esse dia pode ser antecipado para algum ser humano? Pode. Por 2 circunstâncias. Alguém pode ter a sua salvação definida ou perdição definida antes desse momento, só mediante 2 eventos. Primeiro deles, a morte. Quando alguém morre, ele morre salvo ou morre perdido. Ninguém morre para depois decidir o que fazer. Ninguém morre para depois ressuscitar e ver se tem chance. Não. Quando alguém morre no exato momento da morte, o seu caso foi decidido. Ele vai morrer salvo ou vai morrer perdido. E você que está me assistindo em casa, essa ideia de que você vai morrer, vai ressuscitar, se encarnar, ter uma segunda chance, são estratégias do diabo. Quando uma pessoa morre, diz a Bíblia, acabou a chance de salvação para ela. Se ela já está salva, ela vai morrer salva, é claro. Mas se ela está perdida, ela vai morrer perdida. Então a morte sela o destino da pessoa, ou para a salvação, ou para a perdição. Então, quando alguém morre, ele morre salvo ou perdido, e talvez não chegue nesse ponto na história. Um outro detalhe, qual é o outro evento que pode antecipar esse momento? Quem sabe? Jesus falou dele? Não, porque a pregação do Evangelho você vai descobrir hoje que ele está próximo a esse evento, mas enquanto o Evangelho for pregado, ainda a porta está aberta. O Evangelho está sendo pregado porque a porta está aberta. Senão não faria sentido pregar o Evangelho. Jesus disse assim, se vocês blasfemarem contra o Filho, vocês serão perdoados. Mas se vocês blasfemarem contra o Espírito Santo, vocês não serão perdoados. Há na Bíblia um pecado imperdoável. E qual é esse pecado imperdoável? É o pecado contra o Espírito Santo. Quem comete o pecado contra o Espírito Santo, selou a sua perdição. Então, há 2 eventos que podem antecipar esse momento. Ou a minha morte, ou se eu pecar contra o Espírito Santo. Pastor Alexandre. Pastor Arilton, e o que seria esse pecado contra o Espírito Santo? Porque a Bíblia é clara em dizer que para quem peca contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas a Bíblia não dá assim, não consegue dar uma clareza, ou a gente não consegue explicar, algumas denominações até não conseguem explicar o que seria esse pecado contra o Espírito Santo. Eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você nunca trabalhou numa roça com enxada. E um dia você é levado a trabalhar com enxada na roça. O primeiro dia que você
trabalha com a enxada o dia inteiro, as suas mãos vão fazer calo, vão doer muito. Você vai um segundo dia, os calos vão aumentar. Você vai um terceiro dia, os calos vão estourar. Você continua indo, chegará um momento em que os calos vão cicatrizar e não mais vai doer. Certo? O que é o pecado contra o Espírito Santo? Ele diz para você assim, não faça isso, e você faz. Dói. Não faça isso, e você faz. Dói. Não faça isso, e você faz. Dói menos. A consciência vai cauterizando. E você vai se afastando de Cristo e se afastando por insistir no pecado, que chega a um ponto que você não mais ouve a voz dele. Como o Espírito Santo é aquele que nos conduz ao arrependimento, as pessoas só podem se arrepender pela intercessão de Cristo no nosso coração. Se eu não ouço mais a voz dele, eu pequei contra ele. Não que ele não esteja desejoso de salvar, mas agora eu não posso mais ouvi-lo. Eu me coloquei numa posição fora do alcance dele. Aí eu pequei contra o Espírito Santo e para tal pessoa não há salvação. Sim, Renata. Pastor, como é o Espírito Santo que nos concede arrependimento? Após o fechamento da porta da graça, ele vai se retirar? O Espírito Santo não vai se retirar da terra, no sentido de estar ao lado dos salvos. Quando se fechar a porta da graça, ele não mais atua no coração do ímpio, porque não há mais o que fazer, porque não há mais chance de salvação. Então o trabalho dele em convencer do pecado, da justiça e do juízo, conforme ensina João, é até o fechamento da porta da graça. Terminado isso, ele não vai atuar mais para convencer pecados de ninguém. Um outro detalhe, o fechamento da porta da graça é uma data que está marcada. Nós não sabemos quando será e a revelação não diz, mas ela me deu os eventos que vão antecipar esse momento, ou que vão preceder. E o primeiro evento que a Bíblia aponta, que nós teremos antes do fechamento da porta da graça, é o derramamento da chuva serôdia. Essa expressão chuva serôdia é tomada do profeta Joel. Eu não vou ter tempo para ler todas as coisas aqui, porque eu vou falar muita coisa hoje, mas o profeta Joel, no capítulo 2, ele fala sobre duas chuvas que caíram na Palestina. A primeira era chamada de temporã, e que servia para molhar a terra, para então ser lançado o grão. A chuva serôdia era derramada sobre a terra por ocasião do amadurecimento do grão. O apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, usando essa linguagem, ele vai dizer de que aquilo que eles estão vendo no Pentecostes, os discípulos pregando, é o cumprimento da profecia de Joel, de que o Espírito Santo seria derramado nos últimos dias. Então os apóstolos, eles foram testemunhas da dispensação do Espírito Santo. O que significa isso? Cristo estava conosco, mas quando ele morre e foi para os céus, ele prometeu, eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então Jesus foi e enviou seu Espírito, e o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. Então nós chamamos esse evento de Atos 2 de o derramamento da chuva temporã, a primeira chuva, porque a semente do Evangelho nasceu com a igreja primitiva que Jesus fundou sobre ele mesmo. Agora, antes que a porta da graça se feche, descerá sobre nós o poder do Espírito Santo, em forma de chuva serôdia. Então o poder que está prometido à igreja é muito maior do que foi no Pentecostes. O Espírito Santo descerá de forma intensa, como aguaceiros de chuva, sobre os sinceros. Por que a igreja receberá a chuva serôdia? Para pregação do Evangelho. Deixa eu listar aqui então 4 eventos que terão lugar antes da volta de Cristo. Chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo. Para quê? Para que nós pregamos o Evangelho. E aqui eu vou colocar um evento na linha profética chamado decreto dominical. O que é esse decreto dominical? Nós iremos para um breve intervalo e assim que voltarmos, nós vamos tentar explicar alguns desses eventos com mais detalhes.
Música